Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal. Aqui, evangelista Raimundo Alves, servo do Senhor em Araguaína, Tocantins. E estamos hoje aqui para mais uma aula deste projeto de apoio à Escola Bíblica Dominical. É um projeto voluntário para ajudar professores, superintendentes, pastores a ministrarem a palavra do Senhor, ministrarem as lições bíblicas. Então, se você chegou agora, é novato, se inscreva no nosso canal, tá? E sendo novato ou não, dê o seu like no nosso vídeo, tá bom? Compartilhe esse material, isso estimula a gente a continuar com o projeto e também faz com que outras pessoas tenham acesso, informações a esse conteúdo, né? Então compartilha, seja bem-vindo. Hoje iremos estudar mais uma lição, a última lição, na verdade, desse trimestre, mais uma lição que tem a ver com o verdadeiro pentecostalismo, que tem a ver com a doutrina pentecostal, a crença pentecostal. Então, vamos à aula de hoje. Chegamos, portanto, à última lição dessa revista, deste trimestre. Hoje estudaremos a lição de número 13, que tem como tema Voltar os olhos para a bendita esperança. A leitura bíblica do tema de hoje, do estudo bíblico de hoje, encontra-se em Atos, no capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 11. Olha, o principal propósito, o principal objetivo desse estudo bíblico de hoje, dessa lição, é justamente despertar o nosso olhar, a nossa atenção para a maior promessa bíblica, que é da volta do Senhor, que é a bendita esperança. O autor, para a gente poder entender e estudar sobre a segunda vinda de Jesus, que é a bendita esperança, ele dividiu a lição de hoje no formato padrão em 3 tópicos. O primeiro tópico, você pode ver aí, que fala sobre breve o Senhor virá. No segundo tópico, a necessidade de vigilância. E no terceiro, vivendo com fidelidade. Vamos então aí, já começando pelo começo, viu? E vamos conhecer aí o que o pastor abordou na introdução da lição de hoje. A expressão bendita esperança se refere à segunda vinda de Cristo, que é a esperança da igreja desde que Jesus retornou ao céu. Essa expectativa vem aumentando à medida que o tempo vai passando. Esta lição pretende esclarecer quão breve será esse evento para que cada um mantenha a vigilância e a fidelidade. Então, como eu já falei, o estudo bíblico de hoje, a lição de hoje é sobre a volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus, que aqui na lição é abordada e é chamada de bendita esperança. O propósito da lição de hoje é, além de destacar que Jesus está voltando, que Jesus está vindo, destacar também alguns procedimentos nossos, No caso aí, a fidelidade e a vigilância, que são necessárias também nessa doutrina bíblica, essa doutrina do cristianismo, que um dia Jesus voltará. Então hoje teremos mais uma lição que tem a ver com os crentes pentecostais, que faz parte, da crença pentecostal. Jesus salva, Jesus cura, batiza com o Espírito Santo e ele voltará. Neste assunto bíblico sobre a segunda vinda de Jesus, surgem algumas questões, algumas dúvidas que muita gente tem. A promessa da volta de Jesus é confiável? A segunda vinda de Jesus está demorando? Ou está tudo dentro do tempo certo? Quando Jesus voltar, quem vai subir e quem vai ficar? É possível determinar isso? Estas e outras indagações serão respondidas nesta lição. Uma lição muito preciosa que vem para reavivar, vivificar a nossa fé, a nossa crença que um dia Jesus voltará. Nós vamos agora estudar o primeiro tópico da nossa lição, que tem como tema breve o Senhor virá. A segunda vinda de Cristo é uma verdade ensinada na Bíblia inteira, com abundância de detalhes nos evangelhos e nas epístolas. Todos os ramos do cristianismo concordam que Jesus um dia voltará. As divergências ocorrem no tocante à maneira como isso vai acontecer. Há diversas interpretações sobre o tema. Temos então, segunda vinda, o arrebatamento da igreja e também a vinda de Jesus em glória.
O autor aborda aqui que a segunda vinda de Jesus é uma crença unanimidade no cristianismo, né? Todo o cristianismo acredita e concorda que Jesus voltará. Porém, essa crença tem algumas divergências, ou seja, as divergências estão como que isso vai acontecer. Nós pentecostais, nós assembleianos, acreditamos que Jesus vai voltar em duas fases. A primeira é o arrebatamento da igreja e na segunda é o aparecimento dele em glória. Viu? Então a primeira nós acreditamos que ela vai acontecer antes da grande tribulação e a segunda fase no final da grande tribulação para ali iniciar o milênio. Então na primeira fase Jesus vem para a igreja, Jesus vem buscar a igreja. E quem é a igreja? É o povo judeu, o povo gentio, o povo grego, é aqueles que creram. É os que cumpriram ali com João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para quê? Para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a igreja é esse povo que Jesus vem buscar na sua segunda vinda, porém na primeira fase. E nós acreditamos que depois, não é, da grande tribulação, Jesus volta em sua aparição em glória. Esta é a segunda fase da segunda vinda de Jesus. Essa é a nossa crença, essa é a crença assembleiana. Agora, é importante você entender esse assunto, é importante a gente estudar e você até mesmo aprofundar aí na sua casa estudando, porque nós temos teologias que acreditam diferente. Existem algumas teologias por aí que só acreditam na aparição em glória de Jesus, não acredita no arrebatamento. Mas o que temos aqui é que a vinda do Senhor é uma promessa bíblica e o cristianismo vive isso e acredita que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Uma promessa de Jesus. Ele prometeu voltar para nos buscar e nos levar para o céu. Os discípulos perguntaram: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Talvez estivesse ainda pensando num reino físico, político, mas Jesus os corrige por duas razões. Primeiro, que o dia e a hora ninguém sabe, é exclusividade do Pai e está fora do radar humano. E segundo, a restauração do reino de Deus não é só para Israel, mas para todos os povos. Jesus prometeu voltar. Existem vários ensinamentos na Bíblia, vários textos bíblicos que comprovam Jesus dizendo que vai voltar. Daí os discípulos perguntaram: Senhor, e é nessa tua volta aí que tu vai restaurar o reinado a Israel? Então dá para entender aí que era uma pergunta meramente humana, uma pergunta física, uma pergunta política. É como se ele estivesse perguntando se era nesse momento que Jesus ia destruir, tirar o Império Romano e dar a liberdade jurídica civil para a nação de Israel. Então muita gente ainda tem essa visão, inclusive os judeus, que o libertador vem para libertar eles como nação. Mas a verdade é que Jesus explicou na sua resposta aí duas verdades, duas situações. Primeiro, que daquele dia e hora ninguém sabe, unicamente Deus o Pai, não é? E a outra explicação que Jesus deu é que a sua vinda, a restauração vai ser para o mundo todo. Como a palavra diz, né? Já citei aqui, João 3,16, a vida eterna, o retorno, a vinda de Jesus é para buscar a igreja. Então Jesus não veio para o mundo exclusivamente para Israel. Jesus veio para reatar o mundo com Deus, a humanidade com Deus. Então a salvação, o reino de Deus envolve todo o mundo. Jesus deixou a promessa, vai voltar e quando ele voltar, ele vem buscar a sua igreja, todos aqueles que creram na sua fé, creram na sua pregação, creram na sua crença e dedicaram a sua vida a ele. O dia se aproxima. Pregamos por toda parte que Jesus breve vem, e essa mensagem está em nossos hinos e cânticos inspirados nas Escrituras. Sabemos que a vinda de Jesus está próxima, pelos sinais claros que ele nos deixou. Os principais sinais são a efusão do Espírito Santo, uma promessa para os nossos dias, e a fundação do Estado de Israel, que desde 1948 ostenta a sua bandeira na ONU. Jesus não deixou claro o dia,
Mas como é que nós sabemos que ele se aproxima? É devido aos sinais, é pelos sinais que ele deixou. E são vários sinais. Você precisa dar uma estudada, uma reforçada aí, principalmente em Mateus, no capítulo 24, capítulo 25, que você vai ver ali vários sinais que antecedem, que deverão acontecer antes da segunda vinda de Jesus. Agora, aqui na lição, o autor destaca dois sinais. Primeiro, a efusão do Espírito Santo. E ele mostra isso como uns sinais dos nossos dias, né? Da segunda vinda de Jesus, trazendo aí o evento que aconteceu, né? O reavivamento que aconteceu em Chicago, o reavivamento da Rua Azusa. Certo? Então, o movimento pentecostal é uma desses sinais, né, da efusão do Espírito Santo. E um outro detalhe que ele aborda aí é a questão da estruturação da nação de Israel, que desde 1948 foi reconhecida como nação e daí já está ostentando a sua bandeira ali na Organização das Nações Unidas. O autor aborda esses dois sinais para dizer que o dia está perto, que o dia se aproxima. Mas nós vemos que tem vários outros sinais que fazem parte, que confirma que realmente estamos próximos, cada dia mais próximo da vinda do Senhor. Meditando nesse assunto da promessa do Senhor, da sua vinda, nós encontramos alguns desafios na igreja atual. O primeiro é a questão de muitos cristãos que não acreditam na vinda do Senhor. Nós temos pessoas que não acreditam no arrebatamento da igreja, mas temos também alguns que acreditam, porém não conseguem explicar, não conseguem consolidar a sua fé. E isso é um desafio para os nossos dias, porque a promessa da vinda do Senhor também tem a ver conosco. Então precisamos crer, precisamos acreditar, tirar o nosso foco, o nosso olhar do material e atentar para o mundo espiritual, né? Tem gente levando uma vida cristã aí que parece que para ele Jesus não vai voltar. Parece que o resto da vida dele tudo é só aqui na terra. Não, é um desafio, mas precisamos superar. Muitas igrejas perderam a sua visão, perderam o seu foco na vinda de Jesus. Muitos pregadores também já não pregam mais sobre a segunda vinda de Jesus. A mensagem foi transformada para uma mensagem mais humana aqui, mais materialista, que Deus vai te honrar aqui, que Deus vai te abençoar aqui. E é um perigo essa mensagem, porque pode gerar uma conformidade, um conformismo em viver aqui, mas a verdade é que Deus espera que a sua igreja permaneça com seu olhar atento, aguardando a sua volta. Como dica pedagógica, você pode fazer uma lista das promessas bíblicas, não é? De fatos e eventos da Bíblia que foram falados e realmente se cumpriram. Porque aí vai ficar mais fácil de você convencer, de você explicar as promessas de Jesus, as falas de Jesus relacionado à sua vinda. Porque realmente ele prometeu e ele voltará para buscar a sua igreja. Meus irmãos, chegamos à conclusão desse primeiro tópico e você pode concluir que há uma promessa da vinda do Senhor, que esse dia está próximo e que principalmente o que mais destaca isso são os sinais que Jesus falou, que Jesus ensinou e que já estão acontecendo nos nossos dias. Inclusive a pandemia é um dos sinais, né? Jesus falou que haveria fome, haveria peste, doenças, guerras, vários sinais que ele deixou. Então conclua este tópico dizendo que ele vai voltar, o dia está próximo e os sinais estão mostrando isso. Agora, no segundo tópico, nós vamos conhecer uma das características de uma igreja, dos crentes que realmente acreditam na vinda do Senhor, que é a questão da vigilância. Exortação à vigilância. Jesus nos exorta com muita ênfase sobre a necessidade da vigilância. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. A razão disso é porque ninguém sabe quando vai acontecer a sua vinda. Diversas parábolas e discursos escatológicos, como Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, dá muita ênfase à necessidade de os crentes estarem atentos. O que é a vigilância? Vigilância é estar atento, não é? É só comparar essa palavra ao trabalho de um guarda, de um vigia. Quem está vigilante não dorme, não vacila e nem cochila.
Então, ser vigilante é estar aguardando também a vinda do Senhor, é estar atento, aguardando o retorno do Senhor, atento principalmente no mundo espiritual, né? Para não pecar, para não viver pecando, porque o pecado nos separa de Deus. O pecado, ele nos volta ao estado anterior de afastamento de Deus. E vivendo no pecado, nós não herdaremos o reino de Deus. Aqui o autor aborda Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, como capítulos da Bíblia aí que desperta, né, que chama a atenção a essa questão da vigilância, não é? Vigiar por quê? Porque ninguém sabe a hora, ninguém sabe o dia. Vigiar também por causa do pecado. Vigiar também porque o diabo está ao nosso derredor, lutando, querendo tragar, não é? Querendo fazer com que a gente peque. Então, a vigilância é uma das marcas do crente que aguarda a volta do Senhor. Os alarmes falsos. Muitos líderes e grupos religiosos arriscaram-se em marcar a data da segunda vinda de Cristo. A palavra de Deus rejeita todas as falsas expectativas acerca da vinda de Jesus. Essa maravilhosa doutrina tem como objetivo trazer esperança aos crentes, não incredulidade e nem falsa expectativa e nem alarmes falsos. Olha, mais um sinal da segunda vinda de Jesus, mais um sinal que está próximo, é o crescimento, é o aumento de falsos mestres. E junto com isso, falsos ensinamentos, falsos alarmes. Até aqui mesmo na plataforma do YouTube nós encontramos alguns vídeos, né, que são uns alarmes aí, alarmes falsos, porque existem pessoas que fazem cálculos e mais cálculos, analisa tal sinal com tal sinal e aí querem marcar uma data, querem marcar um período, não é? E nós sabemos que isso é um perigo, porque a Bíblia não mostra. A Bíblia nos dá apenas pistas, que são os sinais. Mas isso é para melhorar a nossa fé. A doutrina da segunda vinda de Jesus não é para causar espanto, não é para causar medo, não é para causar alarme. Não, é para melhorar a esperança, é para melhorar a expectativa, para dar uma expectativa de salvação. Porque isso é o que importa na vida do crente. Nós somos crente porque somos salvos e porque seremos salvos. Alcançaremos a vida eterna. E a nossa salvação inicia quando nós aceitamos Jesus, mas a conclusão dela inicia com a vinda do Senhor. Mas muitos têm aproveitado desse momento para marcar datas, para dizer que já é o fim, que é isso e que é aquilo. A verdade é, fique com cuidado, viu? Fique vigilante nesse detalhe, porque tem muita falácia por aí. O correto é você estar pronto hoje. Se Jesus voltar hoje, você subir com ele hoje. Isso que a Bíblia espera. É isso que Deus espera. É isso que a igreja deve seguir, tá? E não dar ouvido a boatos, a esses falsos ensinamentos. Fazendo uma abordagem sobre esta questão da vigilância, a gente encontra também alguns desafios para a nossa igreja. Principalmente quando nós olhamos que existem muitas igrejas materialistas, muitos crentes materialistas que estão com a sua visão focada unicamente aqui na terra. Perderam o foco da segunda vinda de Jesus, perderam as suas esperanças nisso, não é? E isso é ruim para os nossos dias. Assim também como nós temos o desafio no meio da igreja de muita gente aí marcando data, muita gente fazendo agendamento para a vinda do Senhor, e isso acontece no nosso meio. Não muito no meio pentecostal, mas acontece no meio protestante, no meio dos cristãos, né? Essa perca de foco, materialismo demais, perca de foco no retorno de Jesus, na vinda de Jesus, e também o aumento de falsos mestres querendo marcar datas, querendo determinar tempos. É um desafio para a igreja, é um desafio teológico e nós precisamos nos posicionar e pregar a verdade. Vamos agora responder uma das questões relacionadas com esse assunto. O que é necessário para subir com Jesus na sua vinda? Bom, neste tópico nós já conhecemos uma qualidade, né? Estar vigilante. Na Bíblia tem a parábola
não é? Tem ali a parábola das 10 virgens, que mostra um pouco, uma pista ali de quem vai subir, do que é necessário. Então, esteja vigilante, esteja atento, não é? E estar atento é não viver pecando, é não ceder ao pecado. Aí, com certeza, Jesus voltando ainda hoje, você sobe. Como dica pedagógica para este tópico, você pode fazer uma comparação, usar até mesmo imagem de um vigia, de um guarda, certo? Porque um guarda, ele protege o ambiente onde ele está, ele não dorme, ele não cochila, ele permanece ali atento. Assim é o crente que está aguardando a vinda do Senhor. É como um guarda, ele vive vigilante, vigilante contra o pecado, vigilante contra os falsos ensinamentos, mas também vigilante aguardando a volta do seu Salvador. Chegamos agora no último tópico do nosso estudo bíblico de hoje e vamos conhecer mais uma característica, mais uma coisa que é necessário à igreja que acredita na vinda do Senhor, que é viver em fidelidade. Fidelidade é uma demonstração de fé, lealdade, respeito, constância nos compromissos assumidos. É a qualidade de ser cheio de fé, característica daquele que é fiel, leal. Os termos fidelidade, verdade e lealdade pertencem ao mesmo campo semântico na Bíblia. Esse termo fidelidade não traz muita dúvida, né? Ser fiel é permanecer firme em um propósito, não é? Em um acordo que fez, em um compromisso que fez. Está muito ligado à questão, a fidelidade está ligado à verdade, a compromisso, à lealdade. No caso da nossa fé, não é? No caso da nossa crença, que acreditamos que Jesus vai voltar, a fidelidade aqui está em nós permanecermos fiéis a Deus, fiéis aos princípios da Bíblia, porque quando nós deixamos de ser fiel a Deus ou deixamos de ser fiel aos princípios da Bíblia, nós iremos pecar. E aí, justamente aí, nós poderemos perder a salvação. Jesus volta e a gente fica. Ser vigilante é estar atento e ser fiel é estar cumprindo com as ordenanças bíblicas. A fidelidade é uma das marcas do crente, da igreja que aguarda o Senhor, porque se ela está aguardando, ela permanece fiel ao que ele disse, às suas promessas e aos seus ensinamentos. A fidelidade de Deus. A verdade é um dos atributos morais de Deus, do qual reflete outras perfeições divinas, dentre as quais a fidelidade. Deus é fiel, assim como ele cumpriu a promessa da vinda do Senhor do mundo, de igual modo, assim como ele cumpriu a promessa da vinda do Salvador do mundo, de igual modo, a segunda vinda de Cristo podemos considerar como um ato incontestável. Nós temos aqui uma abordagem sobre a fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus, ela faz parte do caráter de Deus. E nós temos um Deus fiel. Na Bíblia temos várias promessas feitas por Deus, principalmente no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e essas promessas se cumpriram no Novo Testamento, algumas do Novo Testamento se cumprem hoje. Então, se o nosso Deus, que é fiel, fez promessas na Bíblia, essas promessas se cumpriram, outras promessas estão se cumprindo, né? Como, por exemplo, o derramamento do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo sobre a igreja, você pode acreditar. A vinda do Senhor, a promessa da vinda do Senhor, ela é incontestável. Se ele prometeu que Jesus viria para salvar a humanidade, e Jesus veio, e a palavra de Deus promete que ele vai voltar para buscar o povo salvo, pode ter certeza que essa promessa você pode confiar, porque quem prometeu foi Deus. A fidelidade como virtude cristã. A fidelidade é uma das virtudes cristãs proveniente do Espírito na vida do crente. Essa verdade é ensinada em toda a Bíblia, de maneira direta nos relatos históricos e proféticos, nas parábolas e ilustrações como importante virtude na vida cristã. Nós temos na Bíblia vários textos bíblicos, várias passagens bíblicas que destacam a fidelidade como uma marca do crente, como uma marca, como uma qualidade da virtude cristã. Então aí é que nós entendemos que realmente o crente que aguarda Jesus, ele é fiel, ele tem a fidelidade como marca. Agora, uma outra coisa que precisamos entender é que quem nos ajuda a sermos fiéis a Deus
não é? É o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que está preparando a igreja como noiva para encontrar com o noivo. Então, se você se acha fraco, se você se acha infiel, se você se acha uma pessoa que peca muito, que erra muito, se você acha que não tem sido fiel a Deus, peça ajuda ao Espírito Santo, ore mais, busque mais, clame mais. Porque é Ele que gera em nós, é Ele que cuida de nós, é Ele que nos ajuda a sermos fiéis. É o Espírito Santo que desenvolve em nós o caráter de Cristo. Isso acontece pela palavra de Deus, mas acontece também pelo agir do Espírito Santo na conversão. Então a fidelidade é uma virtude da vida cristã. O crente que aguarda a volta do Senhor, ele permanece fiel. E é o Espírito Santo que gera essa fidelidade em nós. Tempos e estações. Jesus responde à pergunta do discípulo ampliando o horizonte desse reino. Não vos pertence saber os tempos e as estações. Essa resposta foi dupla. Tempos, nessa passagem, é cronos e significa um longo período, e que haveria um espaço de tempo para a pregação do Evangelho entre a descida do Espírito Santo e a vinda de Cristo. Estações, nesse verso, é kairos, que significa ocasião, e se refere aos eventos críticos que devem acompanhar o estabelecimento do reino. Tempos e estações são prerrogativas de Deus. Jesus responde à pergunta dos discípulos com duas palavras interessantes: tempos e estações. E para explicar essas palavras, explicar o significado delas, o autor aborda aqui duas palavras gregas, cronos e kairos. Então é bom você dar uma pesquisada, porque alguém pode perguntar isso aí na sua aula. Cronos e kairos faz parte da mitologia grega, tá? Então é bom você dar uma olhada na mitologia grega. Existia o deus Cronos, existia o deus Kairos. Um poderia ser medido, o outro não poderia ser medido. Então Cronos é um tempo que pode ser medido. No caso, a nossa idade, por exemplo, nós conhecemos os nossos séculos, né? Nossos calendários, é medido pelo tempo crono, que daí vem a palavra cronologia. Então, o que Jesus está dizendo aqui, quando ele diz que o tempo não pertencia a eles, né? É que existiria esse tempo. E o autor aqui aborda que Jesus está falando nisso, principalmente querendo mostrar para eles que haveria um tempo até a vinda. Né? Até a sua vinda haveria um tempo que poderia ser medido, calculado, alguma coisa assim. E aí o pastor aborda aqui que esse tempo se refere à descida do Espírito Santo, né? A pregação do Evangelho até a sua vinda. Mas um outro tempo que é chamado aí de estações é o kairos, que tem a ver com o tempo de Deus, porque é o tempo oportuno, é o tempo da ocasião, é o tempo que não é medido, que não é calculado. O importante aqui é a gente entender que o tempo cronológico e o tempo da ocasião, tudo está no controle de Deus, tá? Jesus vai voltar para buscar a sua igreja dentro do tempo certo de Deus. Não o tempo medido, mas o tempo do momento certo, o tempo kairos, que é o tempo de Deus. É aí que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Nós estamos aí com mais de 2000 anos do cristianismo, né? 2000 anos que Jesus prometeu voltar e até agora não voltou. Porque a sua vinda, o seu retorno, não é baseado no tempo crono, no tempo cronológico, não. O retorno dele é baseado no tempo kairos, ou seja, no momento certo, no momento oportuno de Deus, ele voltará para buscar a sua igreja. Meditando sobre esta questão da fidelidade, nós encontramos também alguns desafios da igreja para os nossos dias. E o principal deles é a grande quantidade de crentes infiéis que nós temos hoje nos nossos dias, né? Crentes infiéis a Deus, crentes infiéis à palavra do Senhor, realmente tem aumentado muito, né? O nível da crença tem baixado muito.
Então é muito grande o número de crentes conhecidos como crentes falsos, né? Principalmente aqui no Brasil, que é um país onde a corrupção domina, onde a corrupção reina. Então a tentação na área da infidelidade é muito grande. Na área da infidelidade conjugal, da infidelidade financeira, não é? Quando alguém vai trabalhar numa empresa, quando alguém vai ser funcionário público, quando alguém vai ser um político. Agora, sendo crente, faz-se necessário permanecer fiel. Fiel à palavra de Deus, principalmente, não é? Fiel às doutrinas bíblicas, da Bíblia Sagrada, às doutrinas da igreja, né? Tem muita gente aí com conflitos existenciais, conflitos de fé, porque não consegue ser fiel à doutrina da Bíblia, não consegue ser fiel à doutrina da igreja, às vezes prefere ir para o confronto, e isso é um desafio para os nossos dias, tá? A igreja primitiva, ela permaneceu fiel às promessas bíblicas, e a fidelidade também deve ser uma das marcas dos nossos dias. Vamos aproveitar o momento e responder mais uma das questões relacionadas com esse assunto. Quando Jesus voltar, quem vai subir e quem vai ficar? É possível saber? Bom, essa é uma pergunta que vem aí do ramo da escatologia, não é? É uma pergunta bem complexa, mas eu vou responder baseado no estudo bíblico de hoje. Então, se alguém fizer essa pergunta também durante a sua aula, responda também dentro do estudo bíblico. Aqui o pastor destacou duas qualidades de um crente que vai subir na vinda do Senhor, do crente que aguarda, né? É o crente que é vigilante e o crente fiel. Então, se eu, você, se todos os crentes, todos os cristãos, aqueles que crerem em Jesus, permanecer vigilante e fiel, pode ter certeza. Jesus vem e a gente sobe com ele, tá? A igreja que ele vem buscar é uma igreja santa, é essa igreja fiel, é essa igreja vigilante. Por isso que há a recomendação para vigiar, porque a gente não sabe que hora ele vai voltar, porque ele vem buscar esse povo santo, né? Então, quem vai subir? Os fiéis, os vigilantes. Esses vão subir. Como dica pedagógica, você pode abordar a questão de juramentos que muitas pessoas fazem, né? Juramento para entrar na OAB, juramento para assumir o emprego, juramento para assumir uma função. Então, o juramento, ele faz parte da fidelidade, né? Naquele momento do juramento, a pessoa está prometendo ser fiel àquela empresa, àqueles princípios que ele está assumindo. Assim é o crente, assim é a fidelidade do crente. O crente vive fiel à palavra, que são os ensinamentos do Senhor, fiel ao nosso Deus, aguardando a sua vinda. Para concluir este último tópico, você pode dizer para a igreja, dizer para o seu público que a fidelidade faz parte do estilo de vida do crente, tá? Ser fiel a Deus faz parte das características de uma verdadeira igreja pentecostal que está aguardando a volta do Senhor. O nosso Deus é santo e ele exige santidade do seu povo. O nosso Deus é fiel e ele exige fidelidade do seu povo, principalmente aí aguardando a sua vinda. Meus irmãos, chegamos à conclusão do nosso estudo bíblico de hoje. Então, depois de estudar esses 3 tópicos, conclua dizendo que a volta do Senhor é uma promessa de Deus, é uma promessa bíblica, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Diga também que a fidelidade, não é? E a vigilância são marcas de uma igreja que vai herdar o reino dos céus. São marcas de crentes que vão herdar o reino de Deus, que vão subir no arrebatamento da igreja. Sempre que a gente estuda a palavra de Deus, que a gente lê o Novo Testamento, que fala sobre a vinda do Senhor, está relacionado ali a vigilância e a fidelidade. Bom, já que chegamos ao fim da nossa aula, eu quero aqui fazer os meus agradecimentos a você que esteve conosco em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, mais um vídeo aqui do nosso canal. Você que tem abraçado esse projeto, você que tem estado conosco, você que tem nos acompanhado, isso é muito bom, isso é muito motivador. Eu quero agradecer a sua companhia, a sua audiência aqui no canal.
pedir que você se inscreva no canal se ainda não é inscrito, compartilhe esse material. Olha, quando você compartilha, motiva a gente a continuar com esse projeto e, além disso, não é? Leva para outras pessoas também esse estudo bíblico, essa palavra de Deus. Irmãos, isso aqui é um projeto voluntário, viu? Dá trabalho fazer, a gente está fazendo aqui justamente para contribuir com a vida cristã, contribuir com o reino de Deus. Nós estamos aí nas redes sociais, tá? Estamos no Facebook, onde nós postamos aí alguns vídeos no decorrer da semana, certo? Algumas questões relacionadas com o estudo bíblico. Estamos também no Instagram, certo? Ali nós fazemos alguns debates, alguns estudos bíblicos. Tem também o nosso contato no WhatsApp, se você precisar, a gente ministrar na sua igreja, na sua congregação. Muito obrigado por você continuar conosco, muito obrigado por ter assistido mais uma aula. Continua conosco, tá? Esse projeto foi um projeto piloto, a gente iniciou esse ano, tá bom? E vamos dar continuidade para contribuir, ajudar com os irmãos que atuam aí na Escola Bíblica Dominical.